E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Boa- Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Respectivamente a cada pessoa que me vê na manhã, na tarde ou na noite. Vamos dar então prosseguimento até amanhã. Logo, logo, nós tratamos sobre todos esses fatos aí. E vai antecipar todo mundo para 2022 também. A Copa do Mundo de 2022. A virada de mesa. As intimações começaram a aparecer aos montes antes do final de setembro. Primeiro apenas uma gota e depois uma enxurrada, uma após a outra. Para Berman, era como se fosse Natal. Ele conferia sua caixa de e-mails e, bum, lá estava outra bomba, com a tradicional precisão da linguagem jurídica e anexos contendo linhas e mais linhas de números maravilhosos. Da Pedwar e da Chips, ambas sediadas em Nova York, ele receberia planilhas de cada transferência envolvendo uma conta específica e, analisando os registros, poderia ver os bancos originários, os bancos correspondentes, a quantia que era transferida e as contas do outro lado da transferência. Depois, se algum dos bancos correspondentes fosse nos Estados Unidos, enviaria outra série de intimações, pedindo a cada um para fornecer informações sobre transferências e qualquer outras transações que pudessem ter sido realizadas pela mesma conta. Berman tinha talento para analisar o fluxo do dinheiro como se fosse algo tangível, algo que se movesse de um lugar para o outro. Às vezes, quando tinha sorte, deparava-se com uma transferência que começava e terminava em um banco nacional e, então, podia solicitar tudo, o que ele chamava de a rotina, entre aspas, que levava aos nomes de cada signatário da conta, do beneficiário, de qualquer outras contas que essas pessoas tivessem no mesmo banco e cópias de cada demonstrativo mensal, remontando aos anos anteriores. Então, sentava-se satisfeito para analisar tudo, linha por linha. Enviou centenas de intimações em um ritmo constante. Chegou ao ponto de falar com os funcionários dos departamentos jurídicos dos grandes bancos com tanta frequência que pareciam ser amigos pessoais. Uma em particular, uma senhora gentil que trabalhava para Merrill Lynch, em Chicago, fez uma primeira ligação quando ele voltou para a segunda vez a Nova York. Para uma reunião com os promotores no final de setembro, ele descia a rua e ela começou a ler calmamente as informações da conta bancária pelo telefone. Berman sentiu vontade de entrar no celular e abraçá-la. Ele precisou cada nome relacionado à FIFA de que podia se lembrar. Joseph Blatter, Jack Varner, Mohammed bin Haman, Jerome Dvalke, e assim por diante. Alguns estavam limpos, mas muitos davam em alguma coisa e quando algo promissor aparecia, Berman salvava o documento em uma pasta em um servidor seguro chamado Todas as transações, entre aspas, acessível apenas aos demais agentes e promotores envolvidos no caso. À medida que os documentos se acumulavam, dezenas viravam centenas rapidamente e Norris ensinou a Berman um pequeno truque de organização, colocar a data da transferência questionável no início do título, tomando cuidado de listar o ano primeiro, depois o mês, depois a data. O resultado era algo assim: 2018, 12/19. Transferências de Sheffield Republic Bank Trinidad para Sportvertisen, First Caribbean International Bank, $298.500. Dessa forma, à medida que o conteúdo do servidor compartilhado crescia, cada nova adição se juntava ao todo em ordem cronológica e com o tempo. Haviam criado uma linha do tempo compartilhável, minuciosamente construída, de possíveis crimes financeiros. Então, no início de outubro, as últimas aprovações burocráticas de Washington foram concedidas, abrindo caminho para que Berman contasse ao resto da equipe sobre os problemas fiscais de Blazer. Isso deu um foco imediato e preciso para toda a investigação. Toda semana. Nós fazíamos uma conferência telefônica com Randall, em Manhattan, e Berman, no sul da Califórnia, para discutir o que estavam desenterrando, aonde isso poderia levar e quais poderiam ser os próximos passos. O futebol podia não ser grande coisa nos Estados Unidos, mas os três sabiam o quanto era importante no resto do mundo. Com tantos alvos em potencial vivendo no exterior, qualquer deslize sobre o que estavam fazendo poderia prejudicar gravemente o caso. Eles tinham de manter seu plano para Blazer na maior confidencialidade possível. Norris não era um fã assíduo como Berman e nem tinha televisão em casa, fato que seus colegas achavam engraçado. Mas ele acompanhava o Tottenham Hotspur
um time que parecia irremediavelmente fadado a permanecer nas posições secundárias do futebol inglês. Nas manhãs de sábado e domingo, quando os jogos da Premier League da Inglaterra eram exibidos nos Estados Unidos, ele ligava para Berman para conversar sobre o caso, sabendo que o agente estaria de pé antes do nascer do sol, colado na televisão. Em um curto período, os dois se aproximaram, reconhecendo um no outro um apreço profundo pela arte de fundamentar um caso. Eles trocavam ideias e ficavam encantados em compartilhar novas descobertas sobre aquela investigação que se tornava cada vez mais intrincada. Em sua carreira, Berman só conseguia se lembrar de um ou dois procuradores que o compreendiam tão bem. E Norris, ávido por continuar conversando com Berman até tarde da noite, às vezes ligava para ele do banheiro de seu minúsculo apartamento no Brooklyn para evitar que o sono de sua esposa e dos filhos pequenos fosse perturbado. Em uma de suas ligações, Berman sugeriu um codinome que eles poderiam usar como abreviação para se referir à investigação, algo como Abscan, o nome dado pelo FBI, uma operação de corrupção pública no final dos anos 1970. Ou Operação Pá de Prata, que derrubou um monte de políticos em Chicago nos anos de 1990. A ideia de Berman, que ele disse ter surgido em sua mente, foi Operação Gol Contra. Gostava da ideia de que os cartolas inescrupulosos do futebol tivessem cavado sua própria derrota por serem corruptos, assim como o jogador pode colocar a bola na sua própria rede por acidente. Norris rejeitou totalmente a ideia, sem deixar nenhuma brecha para o debate. O caso do futebol não teria nome. Pena, né? Poderia ter.